Opa, boa noite pessoal do canal, quanto tempo, né? Já começar do jeito bom, né? Não vou me prolongar muito no vídeo de hoje, tá? No vídeo de hoje realmente quero manter uma média mais curta agora, ainda mais aproveitando que passou o Mundial de Clubes, né? Amanhã termina. E já começar de um jeito nada positivo. O Vasco que teve um mês de descanso, não, né? 3 semanas de descanso, 2 se não me engano, e 10 dias de treino totalmente livres. Tudo bem, não teve ritmo de jogo, né? Porque treino e jogo é diferente, dane-se. Contra um Botafogo que veio de um mês totalmente desgastado. O Botafogo vai ter que jogar mais jogos essa temporada. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, né? Os 3 rivais do Vasco e o Palmeiras vão ter que jogar mais jogos essa temporada do que qualquer time ou outro dinheiro do mundo. Mas acontece, né? O Vasco é o Vasco, paizão. Então, dito isso, começar pela escalação, né? O Vasco no 4-2-3-1, novamente. O time não mudou nada, no caso nem que o elenco principal, em comparação à última rodada, mas só para não lembrar, né? Já que faz um mês exato, né? Foi dia 12 de julho contra o São Paulo. Então, Piton, Paulo Henrique nos laterais, nossa zaga com o Lucas Freitas e João Vitor, inclusive o Lucas Freitas que eu não esperava, quando eu vi a escalação eu fiquei deveras surpreso, porque eu achei que, pô, já se passou um mês, tudo, o Maurício Lemos, ele tava se recuperando de lesão, já se passaram um mês, e eu acreditei que sim, ele seria o titular hoje. Até porque se ele não ia ser titular, porque ele veio pro Vasco, já começa aí, a gente contratou um zagueiro pra ser reserva, pra mim não faz sentido, não entrou na minha cabeça. Mas enfim, Lucas Freitas, que hoje fez um jogo bem abaixo, tá? O jogo diz até que a culpa do primeiro gol do Vasco, que o Vasco toma, é dele. Meio de campo, Gumora e Tietchan, normal também, não tinha gente melhor que ele no nosso banco. Acima, Coutinho, Ryan, Nuno e no ataque o Verratti, 4-2-3-1. Bom, começar então aqui já falando individualmente, eu acho, do elenco. Lucas Freitas, Piton eu vou colocar o Piton, e Coutinho, primeiro, Verratti também, 4. Primeira vez acho que eu vou criticar o Verratti, então tá assim. Esses 4 jogadores no primeiro tempo, totalmente apagados. Ryan também. Eu acho que é melhor falar os que tiveram destaque, né? Que eu acho que faz mais sentido, porque esse é o nível. Teve menos gente que teve destaque, o que é normal, mas num coletivo não deveria ser, do que gente apagada. Os que não estavam apagados hoje, ênfase, não estavam. Hugo Moura, Tietchan e Nuno. Nuno Moreira eu vou colocar ele também, por mais que agora já... Paulo Henrique tava? Não sei, hein? Paulo Henrique também? Tá, o Paulo Henrique vai entrar. São esses 4 e o Léo Jardim. O Léo Jardim, inclusive, acabou a novela, né? Renovou até 2030 com a gente. Obrigado, Léo. Pra mim, baita goleiro. Primeira defesa que ele fez hoje foi um absurdo. Segunda também. Segunda, na real, foi no meio do gol, mas a primeira foi um absurdo. Pra mim, gostaria que ele continuasse no Vasco por bastante tempo ainda. Felizmente, vamos ficar. Agora, falando sobre o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Vasco foi bem morno, um jogo bem chato de se ver. Em especial, os 15 primeiros minutos foi um amasso do Botafogo, 15 e 20 primeiros minutos. Aos 29, teve uma jogada do Botafogo que veio pra cima da gente, que teve que ir pro VAR nessa jogada, pra ver se era pênalti. Felizmente, antes teve uma falta do... Não lembro em cima de quem foi, eu acho que foi em cima do João Vitor, mas eu não lembro agora, mas enfim. Essa falta que teve previamente salvou a gente do pênalti, porque na minha visão, pelo menos, aquilo era claramente um pênalti mesmo, realmente pegou na mão. Dito tudo isso também, aos 32 minutos, o Nuno com a bola, ele sai com a bola, ele consegue cavar uma falta quase que na entrada da grande área, que fica entre o Coutinho e o Piton pra bater. E nisso, obviamente, né, pegava a Verratti, ele era gol, era encaixapar, inclusive, eu tava muito confiante que ele ia ser o gol, mas aí a bola parada, né, confiante, e eu que tava errado o dia mesmo, se der não vou culpar não. Mas é isso. Primeiro tempo, esse é o nível do primeiro tempo, tá? Teve uma defesa absurda do Léo Jardim no começo, foi aos 12 minutos, se não me engano. Foi uma defesa assim que mostrou porque ele renovou o contrato, sabe? Esse é o nível pra mim. Foi uma defesa absurda dele. E acabou ali, o Léo Jardim. O John Arias, ele teve que fazer 2 defesas só. O Vasco teve 2 ataques quase que muito iguais. Foi um jogo muito morno. O jogo que a gente deveria ter sido bem mais agressivo, faltou agressividade. Um jogo do Diniz que faltou agressividade contra um técnico novo, que é o David, que estreou pelo Botafogo, e um Botafogo que perdeu
Foram 3 ou 4 pessoas do elenco principal que foram pro Nottingham Forest agora no final do Super Mundial de Clubes. Era um jogo totalmente que o Vasco deveria mandar, o Vasco deveria controlar, por mais que não estivesse em casa, né? Hoje foi no Mané Garrincha, era um jogo do Vasco. Ponto. Mas não acontece assim, não. O futebol não é isso e até entrando no mérito do dinheiro, mérito do dinheiro é meio estranho de falar, né? Mas enfim. Realmente o futebol hoje em dia, boa parte dele se encontra nisso, né? De que, normalmente o time com mais dinheiro vai ganhar. O Botafogo teve 3 pessoas hoje que estavam estreando pelo time. Natan, não lembro se ele estava estreando na verdade, mas enfim. Uma fez gol, o moleque novo, camisa 8 deles lá, Arthur alguma coisa, Arthur Moreno. Jogador zaço, pô, de verdade. Pra mim, se o Esforza fosse metade do que ele foi hoje, por mais que um é volante e o outro é meio campista, pô, é jogadorzão, de verdade. Parabéns ao Botafogo. E o encaixe do técnico, né, tudo bem que no Brasil tem aquela coisa de que, o técnico sempre escreve, sempre não, a maioria das vezes escreve ganhando, né? Então, não é sempre, até porque hoje o que ia estrear pelo São Paulo acabou perdendo lá, o Moreno, esqueci o nome dele. Mas enfim, isso já mostra, né? E essa é a minha observação com o primeiro tempo, de verdade. Não é uma coisa que eu não tenho muito o que falar. Foi um jogo realmente bem parado. Muitas falhas, o elenco do Vasco muito apagado, errando muita saída de bola, errando muito toque básico, errando finalização. Os principais jogadores que deveriam ficar com a bola, ofensivamente falando, não conseguiram. O Nuno, ainda por mais que eu falei que ele não foi apagado, ele não conseguiu criar jogada. O que eu ouso dizer que ele conseguiu fazer muito bem foi cavar a falta. Cava a falta. E eu acho que foi esse. Um drible ali muito bem feito. Mas enfim, de verdade, esse é o nível. Tirando isso, os outros 3 atacantes, né? Um meio-campista, ponta e atacante, por mim, hoje não fizeram nada. Podia tirar do jogo, né? No primeiro tempo, do jogo. Incluindo o Coutinho, infelizmente. Pô, o Coutinho ele veio de um jogo sensacional, que foi no Morumbi, para o jogo de hoje que ele não conseguiu fazer nada, sabe? Não é nem anulado no nível de. O elenco do Vasco é ruim, né? Que o Coutinho teve muita essa desculpa aí Cristiano ano passado. O Coutinho, inclusive, renovou agora também, né? Rescindiu com o Aston Villa, renovou com a gente. Que foi muito nesse tema de Coutinho. O elenco do Vasco é muito ruim, não quero acompanhar, ele é um jogador bom, não consegue. E boa parte eu concordo, não vou negar isso. E essa desculpa, pô. Essa desculpa é fogo. Hoje não foi um jogo disso, hoje foi um jogo que o Botafogo, eu diria que mal marcou o Coutinho. O elenco do Vasco conseguia ficar com a bola o mesmo tanto que o Botafogo. Eu não vi a estatística, mas no primeiro tempo, se não me engano, foi 50-50 de posse de bola. Só que o Coutinho não aparecia. O Coutinho totalmente anulado. Porque ele não aparecia, inclusive? Não sei. Ele só não aparecia. Não é igual o Ryan. Ryan, por exemplo, o Ryan tava com marcação. 3 malucos nas costas dele, o Verratti na grande área, normal, né? Verratti na grande área todo mundo vai marcar. Não vai marcar o atacante, né? Independente se é o Verratti ou não. Mas enfim. Indo pro segundo tempo agora, não sei se vocês vão lembrar, mas aqui no canal uma coisa que eu falava bastante era o começo do jogo do Vasco, literalmente o começo, os primeiros 20 segundos, sempre resultava em uma jogada que parecia que ia ser gol dos caras. Esse era o nível. E isso desde que o Diniz entrou mesmo, tá? Isso deu na real, o Diniz foi antes do Diniz, ou talvez tenha sido um pouquinho antes do Diniz ainda, não vou lembrar agora, tá? Mas enfim. O Diniz, o Lucas Freitas pega a bola, o Vasco perde a bola, o Lucas Freitas ele avança um pouquinho com a bola, vai até o meio campo, perde a bola, Botafogo vai com tudo, isso em 20 segundos do segundo tempo. Botafogo vai pra cima, fica 5 contra 2, se eu não me engano, do Botafogo, ou 4 contra 2, e não ter saído um gol ali foi um milagre. Esse é o nível, sabe? É que nem eu comento todo jogo do Vasco, eu diria que é um milagre não ter saído um gol ali. Bora aqui. Mas, dito isso, não adianta muita coisa, porque 3 minutos depois sai um gol do Botafogo, camisa 98 deles, não lembro o nome agora, Arthur Cabral, eu acho. Um gol totalmente de uma falha do Vasco. O Vasco. Meu gato quer sair ali, mas já acabou o vídeo, já abre. Uma falha totalmente do Vasco. Uma bola. Essa bola eu acho que não era defensável. O segundo gol eu ainda acho que era defensável, mas a primeira não, realmente. Na real, agora eu não lembro qual que, eu não lembro qual que era defensável, tá? Desculpa, pessoal. Eu acho que a primeira. Eu acho que era o contrário. A primeira era defensável, a segunda não. Enfim. A bola que era defensável, o Léo Jardim não conseguiu pegar. E tudo bem, de novo, que eu comentei só aquela primeira defesa no primeiro tempo, eu dizia que
Mostra pra gente que o Léo Jardim ainda é bom. Claro que um mês não ia fazer alguém morrer, né? Mas, enfim. Falando em morrer, né? Hoje o pessoal colocou a camisa do Força Adson. Que, de verdade, pra mim eu considero o Adson sim um bom jogador. Em 24, o Vasco fez um ano muito bom com ele. Ele fez um ano muito bom no Vasco também. Até essa lesão, né? Mas eu já aceitei, desculpa, eu já aceitei que o Adson não joga mais pelo Vasco. Não porque, eu quero que ele vá embora, alguma coisa. Não, é porque ele não vai recuperar antes do contrato acabar. E o contrato acaba, desculpa, a gente não vai renovar com alguém que não vai buscar jogo. Pra mim, realmente, ele vai sair do Vasco, é isso, é nóis. E voltamos para um jogo triste. Depois desse gol, o Diniz, um elogio pelo menos dessa vez, ele fez substituições rápidas. Aos 9 minutos de jogo, teve a substituição do Lucas Freitas que saiu, que pra mim tava certo. O Lucas Freitas teve um jogo bem apagado, no segundo tempo teve erros bem visíveis que mereciam ser substituídos. E entrou o Matheus Cocão, pra mim uma péssima troca, de verdade. O Lucas Freitas e o Matheus Cocão, qual que foi o intuito, né? Novamente, o narrador e o comentarista chegaram a falar que o Diniz com o time tá perdendo, leva gol, recua o primeiro volante e coloca o primeiro campista. Foi isso que aconteceu mesmo. O Hugo Moura, ele atua muito bem nessa função de volante para zagueiro. Muito, muito bem. Para mim, o Hugo Moura é muito bom. E o Hugo Moura tá certo. Matheus Cocão entrou. E dito isso tudo, o Vasco abriu totalmente o campo. Chegou no ponto do jogo do Vasco que o Diniz, primeiro tempo, chegou a dar um baita de um pulsão em cima do Lucas Piton, cobrar Ryan, cobrar o pessoal do time. Segundo tempo, depois disso, o Diniz ele só morreu em campo. É o meme, né? Ficou 20 minutos parado em campo, olhando pro nada, pensando no nada. E chegou bem nesse nível. O Diniz, que ele é um técnico que grita muito, cobra muito, não quis fazer nada. Deixa eu ver, ele realmente só deixou a Deus dará, né? Esperando talvez um gol de empate do Vasco, que tava certo também. Aos 15 minutos entra o Alex Teixeira, no lugar do Coutinho. Pra mim também é mais que justo. O Alex Teixeira... Nessa agora a gente percebe o quão o banco do Vasco não é um banco bom. Pra entrar o Alex Teixeira no lugar do Coutinho é colocar 6 por meia dúzia nesse jogo. E eu falo isso com desdém, tá? Porque pra mim o Coutinho ele deveria estar amassando. Se fosse o Coutinho no jogo contra o São Paulo, colocar e entrar o Alex Teixeira, eu ia estar reclamando. Mas não, hoje foi 6 por meia dúzia. Mais à frente ainda. Eu tô realmente pulando os lances do jogo porque não tem muito o que falar, tá? Depois da primeira substituição, o Vasco abriu no nível que hoje foi um jogo que o primeiro tempo foi muito mano a mano, muito 50-50, talvez um pouquinho mais que o Botafogo. O segundo tempo já foi o contrário, principalmente depois do primeiro gol. Foi Botafogo numa crescente muito grande e o Vasco numa caída. O Vasco caindo, o Botafogo subindo. Sabemos o que aconteceu, né? Estamos aqui no futuro para falar o que aconteceu. Dito tudo isso, o Vasco começou a abrir demais, o Vasco começou a dar muita oportunidade pro Botafogo. O camisa 8 do Botafogo lá, o menino que eu falei o nome, pô, ele jogou demais hoje, Munaron, sei lá o nome dele, enfim, jogou muita bola, não vou negar. O camisa 16, o Natan, entrou no primeiro tempo, entrou no lugar do camisa 98, inclusive foi o que marcou o gol na gente, já entrou e marcou outro gol. Teve duas oportunidades de gol, uma onde ele estava avançado, infelizmente foi impedido, teve impedimento, e o Léo Jardim tinha saído certo com a bola também, então foi uma defesa, né, se não tivesse... Porque foi mais um erro dele, na verdade não foi defesa não, esquece. Mas enfim. O que eu posso dizer então aos 31 minutos, a gente leva outro gol do Botafogo, agora sim o gol do Natan, uma baita bola, uma bola que desce assim, eu acho que não era... Pelo que eu tô lembrando, não acho que era defensável, posso estar no calor do momento falando. E é isso. A gente perdeu esse jogo. Depois desse gol, o Diniz ele troca todos os atacantes. Sai Nuno, Verratti e Ryan para a entrada do Garré, GB e David voltando a campo hoje, eu fiquei feliz com isso. O Estrela não voltou, inclusive, achei que o Estrela deveria ter entrado no lugar do Coutinho, mas ele não foi nem relacionado. Pra quem não sabe, né, o Estrela e o David estavam de lesão, ficaram muito tempo de lesão e voltaram agora. O David já foi escalado, o DVD não. o... o Estrela não. Mas enfim, falando agora um pouquinho sobre os três que entraram, pô, Garré eu falei isso aqui no canal quando falaram que ele ia vir pro Vasco. Garré eu acho ele bom, de verdade, o Garré eu acho um jogador bom. Eu não entendo por que ele tá tão no banco. Eu ouso dizer
que falta talvez um nível de criatividade maior pro Vasco. Isso pode... É de início, né? Isso daí no final a criatividade vem do técnico, vou dizer. Então, por quê? Porque o Garré, ele, pra mim, é um jogador bom. Pô, ele ganhando todos os dribles curtos que tiveram pra cima dele, sabe? Tudo ele tava ganhando ali. Ele, por mais que ele seja um jogador de jogo segundo tempo bom, ele, pra mim, merecia mais minutagem. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Merecia mais minutagem. Talvez entrar um jogo no lugar do Ryan. Talvez deixar o Ryan como 9 e tirar o Verratti. Sabe, não sei. Por mais que o Ryan tenha mais velocidade do que o Garré, eu acho que, não sei, de verdade. Ou talvez mesclar entre Garré e Nuno, por mais que o Nuno também esteja muito bem, eu não sei. Eu não sou o técnico. Meu ponto é só esse. Eu acho que o Garré merecia mais oportunidade. Como? Aí fica de início. GB também, GB entrou muito bem. GB, inclusive, eu não lembro qual foi o último jogo do GB. Eu acho que foi contra o São Paulo no passado, o jogo de volta. Que foi o que a gente perdeu de 3x0, 2x0. 3x1, na verdade. Não lembro, mas enfim. Também GB entrou muito bem. O David, eu não vi ele em campo depois que ele entrou. Matheus Cocão, não vi ele em campo depois que ele entrou. Na real, eu vou dizer que eu vi sim, eu vi pra ele errar muito. Eu vi o Matheus Cocão em campo pra fazer muita merda. E Alex Teixeira também não veio em campo depois que entrou. Então, 5 substituições, 2 eu considero que foram boas e... Não vou falar boas, na verdade, vou falar legais de ver. Legais de assistir pra poder, pelo menos, ficar positivo e... Nossa, até que estão jogando bem, sabe? Garré e GB, ponto. DVD ficou feliz, mas não vi em campo, então dane-se também. E é isso, perdemos. No último lance ele teve uma bola parada pro Botafogo, que eu inclusive achei que saiu pro gol Botafogo, eu tava achando que ia ser 3x0. Felizmente não aconteceu. E no mais é isso, né? Hoje ainda o Vasco vai viajar, vai pra não lembro aonde, enfrentar o Independente Del Valle. Pra enfrentar o Independente Del Valle, né, na terça-feira, no jogo da Sul-Americana. Esse jogo que nem eu comentei antes dessas férias, né? Eu acho que é um jogo muito 50-50. Mas, tendo em vista agora que o Independente Del Valle não teve essa pausa de julho, se não me engano, o que teve foi bem menor. Ou seja, tá com ritmo de jogo, não perderam esse mês inteiro e continuam como líder, se não me engano, na competição deles. O Vasco, é isso. O Vasco é o Vasco, né? O Vasco é louco sonhador. Tá sem ritmo de jogo, uma partida abaixo, triste. E tudo o que nos resta agora realmente é esperar. Ainda essa semana, sábado que vem, a gente enfrenta o Grêmio. Esse pra mim sim é um jogo de desculpa que o Vasco é obrigado a ganhar. Salvo engano, vai ser em casa, vai ser em São Januário mesmo, né? Se não venderem o manto de novo, não entendendo por que vender o manto no clássico. No clássico, no caso, Botafogo, né? Mas no mais é isso. De verdade, são 2 jogos que eu consigo ver vitória. Pra mim, o segundo ainda, eu vou dizer que tem que ganhar. O primeiro, eu vou falar que se não ganhar, ainda mais fora de casa, altitude, sem ritmo de jogo, eu consigo entender, por mais que obviamente eu queira a vitória. E pelo menos perder com chance, né? Perder de 1x0, no máximo 2x0, 2x1, pra mim o cenário perfeito. Levar pra São Januário ganhar bem, sabe? Ganhar bem pra ir pras oitavas da Sula. E desculpa o barulho de moto aí, pessoal. No mais é isso, de verdade. Foi um jogo triste, essa é a consideração final, foi um jogo triste, um péssimo reinício, o que é um tanto quanto desanimador, porque o Vasco ele teve um final, né, um pré-férias, vamos falar assim, né, muito bom, que foi o jogo contra o São Paulo dia 2, que inclusive eu fui no Morumbi, foi o jogo onde o Vasco deitou e rolou, fez tudo que queria em campo, para o jogo de hoje, num clássico fora de casa, sendo que o manto era nosso, foi fora de casa, a gente não escolhe nada. Triste, desanimador. Gostaram do vídeo? Não esqueçam de dar like, se inscrever, comente o que achou. E é isso, pessoal. Vamos Vascão, né? Esperança mais forte que morre aqui ainda. É nóis.